Graça e paz, boa noite. Quem está feliz com o Senhor Jesus, dá um glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí, dê um belo sorriso para ele. Apesar de estar de máscara, ele não poder ver talvez esse belo sorriso, mas com seu olhar para ele, diga mesmo com máscara, que bom que você está aqui. Olha para trás aí e fala, que bom que você veio. Aleluia. E quem está feliz glorifica o Senhor. Louva a Deus pela vida de cada um. Temos um casal de visitantes. Obrigado pela presença de vocês. Qual que é o seu nome? Kaique. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sua esposa Tatiane, seja bem-vinda. E a sua filhinha também, qual que é o nome? Laura. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, essa família aí, que Deus abençoe, né? O restante pessoal de casa, Deus possa abençoar a vida de vocês. A Vitória de casa, tava tirando férias, mas acabou a férias, né? Deus é bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14. Muito bom sentir a presença do Senhor. Muito bom sentir a presença dEle. A palavra de Deus, registrada no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Mas de longe esteja em mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem a virtude alguma, mas sim em ser uma nova criatura. A todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus Cristo. Amém? Espírito Santo, essa é a tua palavra, Jesus. Que o Senhor possa nos confrontar e trazer uma palavra de liberdade aos nossos corações, Jesus. Que o Senhor possa falar com os teus filhos e que possamos ouvir uma palavra rema. Que teu Espírito Santo fale com o teu povo, que eu seja apenas um canal, Jesus. Eu não quero falar aquilo que é da minha virtude ou do meu conhecimento, mas que venha, Senhor, a sabedoria do alto para ministrar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, nos traz o entendimento de algumas coisas. Eu quero trazer a continuação de uma das coisas que eu ministrei no domingo passado, sobre ser um discípulo de Jesus, de seguidores e discípulos. Porque para os que não estão aqui, não estiveram, deixa eu falar um pouco sobre aquilo que nós somos ministrados. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um seguidor e ser um discípulo. Seguidor é apenas aqueles que seguem alguma coisa. Por exemplo, nós temos no nosso Instagram e nossas redes sociais pessoas que te seguem, mas nem sempre os que te seguem são seus verdadeiros amigos. Nem sempre os que te seguem querem o seu bem.
Existem muitos especuladores onde as pessoas estão te seguindo, mas só para saber onde você está, ou o que você está fazendo. Na época de Jesus acontecia a mesma coisa. Pessoas seguiam a Jesus para saber apenas aquilo que ele estava fazendo, só pelos bens que ele podia fazer, só pelas curas que ele podia realizar. Nos tempos de hoje, na igreja, pessoas buscam Deus apenas por aquilo que ele quer realizar, por aquilo que ele tem, por aquilo que ele pode te oferecer. Mas entenda, meu querido, a igreja verdadeira, ela busca Deus não por aquilo que ele tem, mas sim por aquilo que ele é. Nós não vamos numa igreja para saber o que tem lá dentro. Nós não vamos numa igreja porque achamos um ambiente legal ou da hora. Nós vamos lá porque nós entendemos que Jesus é o centro daquele lugar, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? E ser um seguidor é apenas estar onde Jesus está. Mas ser um discípulo é ser como Ele é. A verdadeira característica daquilo que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos era: sejam como eu sou. Ele andou nessa terra para mostrar como ser um cristão, como ser um discípulo. Amém? E nós nos pegamos aqui um apóstolo que até mesmo na sua trajetória de vida era alguém que estava andando sobre a terra, andando sobre aquela geração, tentando matar todos aqueles que invocavam o nome de Jesus, todos aqueles que pregavam acerca de Jesus. E alguém que o próprio Jesus desceu na terra e converteu e ministrou a vida dele, dizendo que Deus tinha uma grande obra, um grande propósito na vida dele. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, olha só a vida de Paulo. Quando as pessoas viram Paulo, não é aquele que perseguia os cristãos, não é aquele que falava mal. Alguém que já falou mal de crente, falou mal de pastor, já falou mal de... já falou. Esses crentes tudo sem vergonha. Esses pastores aí tudo rico, fica enriquecendo na base do povo aí, ganhando dinheiro com os carros. Olha os carros dos pastores. É porque não conhece meu batedeirinha, né? E a cada dia que passa tá aumentando o barulho. Olha para o meu carro aí, em nome de Jesus. Mas olha só quem você era antes. Traz uma reflexão de quem você era antes de Cristo. Traz uma reflexão nas coisas que aconteceram na sua vida. Olha para o seu passado, meu irmão. Eu quero te mover para que você olhe e entenda quem você era, como te chamavam antigamente, como era o seu nome, como te conheciam antigamente, como as pessoas te viam. Talvez as pessoas te viam em vielas, talvez as pessoas te viam como um drogado, te viam como alguém que não prestava, um péssimo pai, um péssimo esposo, uma péssima esposa, uma péssima mãe, uma péssima namorada. Olha só o que as pessoas falaram de você, olha a sua trajetória de vida, olha para quem você era. Olha para as frustrações que você teve, olha para as coisas, olha para os seus sonhos, daquilo que você sonhou e não realizou. Olha para o seu passado, meu irmão. Existem pessoas aqui, eu me coloco dentro dessa classe, que carregaram marcas no seu passado, de coisas que te machucaram, de coisas que te magoaram, de coisas que te fizeram te destruir. Coisas que você mesmo pensou que nunca ia se levantar de uma situação como essa. Deus está falando com você. Você passou por situações semelhantes, de frustrações extremas, de coisas que aconteceram na tua vida que você falou, é o fim para mim. Mas aí você conheceu a Jesus. Quando você conhece a Jesus, o que acontece? Ele começa a mostrar um caminho para você. Porque Jesus, Ele é o próprio caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Mas do mesmo homem que caminhava para destruir o cristianismo, destruir a esperança para um povo, esse mesmo Deus levantou este homem para pregar o evangelho.
Esse mesmo Deus levantou aquele homem que tentava destruir a palavra do Senhor. Ele levantou esse cara frustrado, ele levantou esse cara cheio de marcas para ser um grande influenciador de uma geração. E ele começa a ministrar, ele começa a percorrer lugares e a pregar o evangelho do reino. Ele começa a fazer a vontade de Deus. E olha só o que ele diz nessa carta: mas longe de mim gloriar-me a não ser da cruz. Ele falou o seguinte: eu não quero glórias no meu nome. Eu não quero que as pessoas elas imaginem que eu sou tudo. Eu não quero gloriar no meu conhecimento daquilo que eu faço, daquilo que eu fiz por Jesus. Entenda, meu irmão, que diante da presença de Deus nós não somos nada. Ele é tudo. Nós não fazemos por uma instituição. Aquilo que nós fazemos, eita glória, olha os fogos aí de artifício, glória a Deus. Até o microfone está dando glória. Nós não fazemos nada disso por um homem. Nós não fazemos isso pela Ruios. Nós não fazemos isso por um líder. Nós não fazemos por alguém, pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Nós não fazemos isso por pessoas. Nós fazemos por um propósito. Nós fazemos por Jesus. Aí ele fala o seguinte: eu não quero me gloriar naquilo que eu faço. Que se quebre dentro da nossa geração todo egocentrismo, de tudo que exalta o homem, de tudo que exalta uma pessoa, porque o único homem que precisa ser reverenciado é Jesus nas nossas vidas. Aí ele coloca dizendo: eu não quero me gloriar a nada, a não ser a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 15: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão, olha o que ele está dizendo, sobre naquela época, falando sobre uma cultura, que as pessoas precisavam ser circuncisadas, para mostrar que era um povo hebreu, que era um povo escolhido de Deus, mas era uma tradição, era uma religião, era uma espécie de cultura. E quando nós entramos no reino de Deus, a cultura que prevalece as nossas vidas é a cultura do céu. Ele estava dizendo: não importa saber se é as pessoas que são parte de uma tradição ou não. Não importa saber, meu irmão, se você nasceu num berço evangélico ou não. Berço evangélico, acredito eu que seja aquele berço que quando você toca nele, ele canta alguma música cristã. Você empurra ele ali, começa a tocar uma música da Cassiane, alguma música, né? Deve ser alguma coisa. Quando eu penso em berço evangélico, eu devo pensar num berço com uns querubins, alguma coisa assim que remeta a esse tipo de coisa. Mas não importa, meu irmão, se você nasceu dentro de um ambiente onde as pessoas davam aleluia e glória a Deus, ou se você nasceu num ambiente que só misericórdia do Altíssimo, não importa. O importante é quem você é hoje. O importante é saber, meu irmão, a sua caminhada de vida hoje. Não importa se você viveu a vida toda com Cristo e hoje você se endireitou, ou alguém que viveu um período totalmente fora da presença e se converteu hoje. Para Deus, quando Ele olha dos céus, Ele não imagina, Ele não fica calculando isso. Ele não calcula o seu tempo, Ele calcula o seu posicionamento. Ele calcula quem você é, Ele não calcula quem você foi. Ele olha e começa a te constranger com o amor dEle, para quem você se apresenta diante de Deus, e nem aquilo que você fazia antes. Amém? Versículo 16: e todos quanto andarem conforme esta régua, paz e misericórdia a eles sobre Israel de Deus. Mas desde agora, ninguém se inquiete, porque trago no meu corpo a marca de Cristo. Olha só que profundidade. Paulo dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tive estudando um pouco acerca dessas marcas, sobre aquilo que Paulo estava querendo dizer acerca dessa marca.
Essa marca, no seu significado no grego, significa estigma. E estigma no grego, ele tem a mesma conotação de uma marca que identifica de propriedade de alguém, ou dono de algo, né? Marca vinculada a algo. Então, quando ele fala que ele tem a marca de Cristo, ele está dizendo: quando eu aceitei a Cristo, eu me tornei propriedade de alguém. Esta marca, estigma, é a marca de Cristo em Paulo. Qual é as marcas que você tem carregado em si? Talvez você olhe para você hoje, meu irmão, olhando para você hoje, se tivesse um espelho, quais é as marcas que você enxerga na sua vida? Quais é as marcas que você enxerga em você? Algumas pessoas podem olhar e falar: pastor, eu trago as marcas de frustração. Pastor, eu olho para a minha vida e trago marcas de alguém que é derrotado. Pastor, eu olho para mim e trago as marcas de alguém sem compromisso com Deus. Talvez você olhe para você e olhe as marcas que o mundo fez em você. Como eu te falei, meu irmão, para você olhar um pouco para o seu passado. Olha as marcas que o mundo fez em você. Olha as marcas de frustrações que o mundo causou, o estrago que o mundo fez na sua vida. Se eu olhasse, se eu falasse o meu testemunho de vida, de todas as marcas que o mundo fez em mim, meu irmão, era um cara que nem na igreja era para estar. Era um cara que nem no altar poderia estar. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos traz uma novidade de vida. Todas as marcas que nós carregamos. Aí nós vamos lá em Levítico, quando fala acerca disso, de uma ordenança de Deus, dizendo para não trazer as marcas, não causar marcas, não fazer marcas nos nossos próprios corpos. Sabe por quê? Naquela época tinha uma tradição, onde as pessoas que adoravam outros deuses, adoravam outros ídolos, elas se marcavam em adoração a outro Deus, elas se chicoteavam, elas adoravam a Deus. Essas mesmas marcas aconteceu naquele monte, onde Elias estava lá para mostrar para aquele povo que existia um verdadeiro Deus, e aqueles profetas de Baal começaram a adorar a Deus, e nada acontecia, e eles começavam a se fazer marcas, a se chicotearem, a causar marcas em seus corpos, e nada aconteceu. Eu quero dizer, meu irmão, o mundo te causa marcas. O mundo, ele vai começar a fazer feridas em você. Quantos aqui de nós já não fomos marcados pelo mundo? Coisas que nós viemos e nós precisamos ser libertos. Mas eu quero dizer uma coisa: da mesma forma que o mundo, Satanás, ele tenta te fazer marcas, a marca de Cristo, ela te limpa de todo pecado. A marca do Senhor Jesus, ela nos traz uma identidade de filho. Amém. Essa marca, esse estigma que Paulo estava dizendo era: eu sou propriedade de alguém, eu tenho um dono, e esse dono é Jesus. Eu, por exemplo, sou casado, muito bem casado, com uma baixinha ciumenta. E eu fui marcado no dia do casamento. Aliança é uma marca. Quando bate o olho aqui, hoje, por exemplo, né, eu fiz uma brincadeira com ela, porque eu estou emagrecendo, meu irmão, mas a única coisa que emagreceu foi o dedo. A barriga continua a mesma. Continua mesmo. As roupas não continuam servindo, mas o dedo emagreceu. A aliança está, olha só. Aí eu falei para ela: segura a aliança aí. Ela segurou, eu puxei e saiu. Aí eu fui para a cozinha, né? Aí como que é que você falou a mesma frase que você falou? Como que é? Da bandoleira? Sem bandoleira, 06.
Nessa altura do campeonato sem bandoleira, 06. Do Capitão Nascimento. Eu tenho uma Capitã Nascimento lá em casa. Alguém que me bota a ordem. Mas nós temos marcas. Nós temos uma ligação. Nós temos uma aliança. Essa marca me acompanha onde quer que eu andar. Isso identifica que eu tenho aliança com alguém. E essa marca que Paulo estava dizendo, eu sou marcado por Cristo. Ele estava dizendo, eu tenho uma aliança com alguém. Eu estou ligado a alguém. Eu estou conectado a alguém. Quando você está conectado a alguém, meu irmão, por exemplo, existem pessoas que vivem a vida inteira que namoraram, noivaram, casaram, passaram o resto das suas vidas junto da mulher. E receba isso, toma posse disso em nome de Jesus. Amém? E essas pessoas, elas têm uma ligação de sentimento. Elas compreendem. A pastora, ela, em um olhar, ela me conhece. No meu jeito ela me conhece, mas porque ela tem aliança comigo. Nós somos marcados um pelo outro. Teve um dia, meu irmão, que isso, na época de noivado, onde ela foi para o médico, e ela estava numa sala, tomando soro na veia. Eu fiquei do lado de fora. De repente me deu um treco-treco, um tirico-tico em mim, mano. Eu estava lá, fiquei inquieto, eu não podia entrar no hospital particular, mas eu fiquei inquieto, do nada me deu uma preocupação. Eu fui entrando no meio do hospital, no meio da sala, achando minha esposa, e entrei na sala certa. Quando eu olhei, né, o braço dela estava um pouco elevado, porque a veia tinha estourado, e estava entrando, né, o soro, não na veia, mas na parte. E ela não conseguia falar, eu fui, já tirei, já chamei o médico, eu não podia estar ali. Daí a enfermeira olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim ajudar minha esposa. Aí eu saí, mas eu apareci, e depois ela falou, como você soube que eu precisava da sua ajuda? Eu falei, eu não sei, mas eu simplesmente senti, e eu saí lá da cadeira, eu senti que eu precisava ir até você, e eu fui até você, e eu fui, chamei alguém, e aconteceu. É uma ligação. Existem ligações tão fortes que você não precisa da pessoa falar algo para você. Você sente. A nossa ligação com Deus precisa ir além daquilo que a voz dele está nos dizendo, mas daquilo que nós estamos sentindo em Deus. A nossa intimidade com Deus tem que ser tão grande que nós não precisamos de um profeta, nós não precisamos de alguém, nós não precisamos de uma voz. Ele se materializar na nossa frente. Muito obrigado. Só para saber se vocês estão ligados no culto. Ele não precisa se materializar na nossa frente, para sabermos que Ele quer que a gente faça algo. Vou esquecer essa palavra, se eu falar mais uma vez eu me perco. Glória a Deus, mas bom ver o sorriso de vocês. Mas Ele não precisa fazer isso. Eu não quero ser um cara tão tradicional ao ponto de não acreditar que Deus não vai usar alguém para falar conosco. Deus pode usar alguém? Pode. Você acredita que Deus ele pode usar alguém para falar da boca do próprio Deus algo para as nossas vidas? Sim, eu acredito e concordo. Porém, meu irmão, que nós como ruios, nós como pessoas maduras e filhos maduros, nós não precisamos depender de uma palavra de alguém. A nossa dependência tem que estar ligada totalmente em Deus, em saber aquilo que Ele quer fazer, em saber aquilo que Ele quer falar, e entender isso, e agir conforme aquilo que o Senhor está nos dizendo. Esta é a ligação de intimidade que devemos ter com Deus. Esta é a marca de aliança que nós devemos ter com Deus.
Nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ou seja, Jesus tinha uma missão. Nos momentos de intimidade que Jesus tinha com Deus, não era para perguntar aquilo que Ele tinha que fazer, era para se fortalecer nessa intimidade. Nos momentos que Jesus foi para o monte, ficou lá 40 dias, Ele não estava lá perguntando para Deus, dizendo: Deus, eu sei que Satanás virá contra a minha vida, mas o que eu faço? Quando Ele vai para o monte, quando Ele entra no secreto, quando Ele entra em intimidade, Ele estava pedindo a Deus fortalecimento. E intimidade é se fortalecer em Deus. Aleluia. Nós devemos ser maduros o suficiente para entender a nossa missão, entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Jesus sabia da missão dele. A palavra de Deus diz a respeito disso, que Deus, Ele deu o seu único Filho para salvar a humanidade. Ele entendia a missão dele. Ele começa a andar com os seus discípulos, começa a chegar para os seus discípulos e diga: siga-me, e você siga-me, e você siga-me. Olha só a prática de Jesus. Ele não ficava enrolando muita coisa não, meu irmão. Ele só olhava para alguém e diga: você será o meu discípulo, segue-me. Quando as pessoas se questionavam demais, ele diz: você quer me seguir mesmo? Você quer andar comigo, você quer ser como eu? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Isso tem que ser diário. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é um ensinamento diário. Aleluia. Ele sabia a sua missão, ele sabia por que ele veio, ele sabia o objetivo que ele tinha que trilhar. Eu quero que você abra comigo a palavra em João capítulo 20. João 20. João 20. Versículo 26. João 20, 26. Quem achou diz amém. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou a Jesus, estando com portas fechadas, se apresentou no meio e disse: paz seja convosco. Olha só que interessante, meu irmão. Naquele alvoroço todo, alguns desanimados, alguns desacreditados, alguns pensando que era o fim, Jesus se apresenta para eles e diz: paz. Eu lhe apresento paz, que a paz esteja com vocês. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão: deixa essas confusões da sua mente lá fora. Diante da presença de Jesus, a paz tem que reinar dentro de nós. Paz seja convosco, muda a chave. Para de ficar pensando nos problemas, muda, vira essa chave na tua vida. Paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo nas minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: deixa de ser incrédulo, seja crente. Aleluia, diga: eu sou crente. Crente é aquele que crê, meu irmão. Para de incredulidade, de deixar as coisas permitirem de você não crer no Senhor, não crer nas ações dele. Jesus estava falando especificamente para um cara que andava com ele, que seguia ele, mas não estava crendo. Você acredita que tem gente que anda, tem gente que segue a Jesus, tem gente que faz parte de uma denominação, mas não acredita em milagres, que não acredita no poder de Deus? Deixa de ser incrédulo, meu irmão, e comece a crer. Jesus, ele chega e falou o seguinte: sabe o que Jesus falou para Tomé? Coloque as suas mãos nas minhas marcas.
Põe a mão aqui, Tomé. Eu quero que você olhe as minhas marcas. Quando Jesus estava mostrando as marcas para Tomé, ele estava dizendo: você precisa aprender sobre essas marcas, naquilo que eu fiz pela humanidade, que eu fiz por você. Olhe essas marcas. Olha o que eu fiz pela humanidade, olha o que eu fiz por vocês. Olha, porque as minhas palavras, as minhas promessas, elas não passarão. Ele tinha prometido que voltaria. Ele tinha prometido que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. As palavras de Deus, elas não mentem. Aquilo que Deus prometeu na tua vida vão se cumprir. Olha as marcas de Jesus. Quando você olha para as marcas dele, você vê o mesmo reflexo de Cristo dentro de você. E aquilo que Jesus estava mostrando para Tomé, ele fala: Tomé, primeiro olhe, agora toque nessas marcas. Quando ele toca, ele identifica que aquelas marcas eram verdadeiras. Aí ele estava dizendo no subconsciente de Tomé, dizendo que essas mesmas marcas te acompanhem, que você seja capaz de ter as mesmas marcas que eu tenho. A palavra de Deus para os discípulos nessa geração é: você teria a coragem de ter as mesmas marcas de Jesus no seu corpo? Não tem aquele filme, talvez você, se você falar que nunca assistiu, meu irmão, alguém que já assistiu aquele filme Estigma? Quem já assistiu, levanta a mão. Não? Eu estou muito velho assim? Ninguém assistiu esse filme Estigma? Miliano, né? Que existiam pessoas, não sei se pessoas ou uma determinada pessoa, que ela tinha marcas, né, como Cristo, não é isso? Era uma pessoa só. Ela tinha as marcas, ela aparecia com as marcas nas suas mãos, não é isso? Ela tinha o mesmo sofrimento que Jesus teve na cruz, não era isso? O filme se retrata acerca disso. Mas olha a ilustração daquilo que eu quero dizer para você. Você seria capaz de trazer contigo no seu corpo, na sua vida, as marcas de Cristo? Quando o Senhor ele chama as pessoas para seguirem a Ele, Ele estava convidando aqueles discípulos a irem à morte. Abra comigo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1:19. Porque eu sei que disto me resultará na salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora para sempre, engrandecido no meu corpo, que seja a vida, que seja na morte, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava dizendo: viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer, o sofrer, o padecer era carregar as marcas de Cristo dentro dele. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Dá um polvilho para a criança ali, ó. Deu? Glória a Deus. Nós devemos carregar a marca de Cristo. Um cristão de verdade, um discípulo de Jesus, é aquele que carrega em si a marca de Cristo. Quando você é marcado, você nunca mais é o mesmo, meu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não seja o mesmo. Não seja aquele cara, aquela mulher do passado. Seja uma nova criatura, porque você é marcado por Cristo. Não existe, meu irmão, não existe discípulo sem marcas. Grave isso no seu entendimento.
Grave isso no seu coração. Não existe discípulo de Jesus sem marcas. O que nós vemos são pessoas que querem andar uma vida cristã de oba-oba, sem renúncias, sem perdas. Tudo que você precisa na tua vida, você precisa de uma palavra que se chama renúncia. Se você não renunciar, isso não é evangelho. Se você não perder nada, isso não é evangelho. Olha o que a palavra dizia lá em Atos dos Apóstolos, que eles dividiam tudo que tinham, eles davam aos pobres, eles se dedicavam para que o amor de Jesus, Jesus estivesse vivo no coração daquelas pessoas. Eles faziam de tudo, eles eram capazes de tudo. E quando você é marcado por Cristo, quando você se depara com Cristo, você não consegue ser a mesma pessoa. Pedro tentou ser outra pessoa. Quando ele começa a olhar Jesus de longe, quando ele começa no momento da crucificação, no momento que Jesus estava padecendo, sendo humilhado, ele olha Jesus de longe e as pessoas identificam quem ele era, dizendo: você não é aquele que caminhava com Cristo? Ele: eu não. Meu irmão, é impossível você se esconder de quem você é, porque quem carrega as marcas de Cristo nunca mais será a mesma pessoa. E você é marcado pelo sangue do Cordeiro, você é marcado por Cristo. Entenda isso, meu irmão. Somos uma geração marcados por Cristo. Receba isso em nome de Jesus. Coloca de pé. Eu quero orar. Eu quero dizer que você é marcado por Cristo, que você é marcado por Jesus. Você não vai conseguir ser a mesma pessoa. É possível, pastor Denis, ser a mesma pessoa? Mesmo se a gente quiser, mesmo se a gente tentar. Eu já tentei um dia fugir da vontade de Deus. Já. Ser pastor às vezes é mó treta, meu irmão. Eu já fugi de pastorear já. Quando eu olho aqueles abençoados e falo: quando dá tudo certo é fácil, meu irmão. Agora tem hora que o negócio dá estreito. Tem pessoas que dão trabalho, tem outros que dão em triplo. Tem pessoas que aparecem na nossa vida só para testar a paciência do pastor, se ele é pastor de verdade. Se vocês estão fazendo um teste na minha vida, meu irmão, olha, eu louvo a Deus por isso. Eu trago as marcas de Cristo. Nós somos marcados por Cristo. E quem é marcado nunca mais consegue ser o mesmo. Eu quero que essa oração, eu quero que você chegue diante de Deus hoje e fala: Senhor, eu não quero ser o mesmo, porque a sua marca está em mim. Diga bem forte: Jesus, eu não quero ser o mesmo, porque a sua marca está em mim. Diga mais uma vez: Jesus, eu não quero ser o mesmo, porque a sua marca está em mim. Mesmo se você tentar se esquivar ou fugir dos propósitos de Deus na sua vida, entenda, é impossível fugir de quem você é. Amém? Feche teus olhos, meu irmão. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por quem é marcado. Glórias. Pensei que os anjos já estavam vindo aqui, descendo. Estava aqui falando da marca de Cristo, que Cristo é vida e morrer é ganho. Perdão, os anjos. Eu falei: morrer é ganho, o anjo já estava puxando eu aqui. Você é louco? Você é louco? Você está... Caramba. Dá sinistro esse bagulho aí. Amém? Vamos orar, meu irmão.
Prometo para você que o anjo não vai te puxar não nesse, não vai não. Ou vai, né? Sei lá. Mas eu sei que tem muita coisa para a gente fazer em Deus. As marcas do mundo tentam paralisar o seu chamado. A marca de Cristo te impulsiona a viver algo sobrenatural. Olha só para os discípulos de Cristo. Olha só para aqueles que depararam e conheceram a Cristo e morreram por uma causa. Você acha, meu irmão, que eles morreram porque não sabiam? Eles sabiam pela causa e o propósito de morrer por Cristo. Paulo sabia. Paulo tinha um entendimento quem ele era, porque o próprio Jesus disse: ele vai saber como é precioso padecer pelo meu nome. Ele vai ter um entendimento disso. Ele vai ter um entendimento o quanto é importante sofrer por uma causa. Meu irmão, talvez você está sofrendo por algo, está passando momentos difíceis, mas eu quero dizer que essa marca de Cristo nos impulsiona a viver algo em Deus sobrenatural. Faça sua oração, meu irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você ore em Deus e fale com Ele: Jesus, eu quero trazer comigo as suas marcas. Eu quero ser marcados, ó Pai, por Ti. Eu quero levar no meu corpo, eu quero levar na minha vida a sua marca. Quando as pessoas olharem para você, elas vão identificar em Jesus dentro de você, meu irmão. Elas vão olhar para você e vai dizer: está aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu sinto. Você não vai precisar dizer que é cristão, você não vai precisar dizer que é um discípulo do Senhor. As pessoas vão começar a olhar em você as características de Cristo, porque quando essas marcas estavam acompanhando Paulo, ele estava dizendo: eu sou propriedade de Cristo, eu sou, alguém é dono da minha vida, e esse dono é Jesus. Ele é o dono da tua vida, meu irmão. Você é propriedade exclusiva de Deus. É Ele quem cuida de você. Espírito Santo. Jesus.